Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 1º de novembro do ano de 2018. Estamos novamente juntos para aqui aprendermos e conhecer mais um assunto de importância, de interesse para o nosso aprendizado. E hoje nós temos um assunto que eu digo assim que é de prioridade, porque vai falar sobre a língua portuguesa, o nosso idioma, né, o idioma com que nós nos comunicamos. Então, o convite está feito para vocês que estão do outro lado da tela e eu aqui nos estúdios. E junto com o convidado, que é o professor Daniel Dantas, nós vamos bater um papo bem gostoso, bem agradável com relação a esse assunto importantíssimo. Querendo dizer também para todos os amigos telespectadores e telespectadoras que o nosso programa agora tem um nome, né? O nome do nosso programa é Diversidade em Foco. Então, a partir de agora, no ar, Diversidade em Foco, enfocando assuntos importantes, debates, entrevistas e etc. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Daniel Soares Dantas. Ele é professor de língua portuguesa da Escola Dom Moisés Coelho, rede estadual, aqui em Cajazeiras. É licenciado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, campus 5º, Cajazeiras. É também licenciado em Pedagogia pela Faculdade São Francisco da Paraíba e é também especialista em Linguagem e Ensino. E o tema de hoje tem como título Pluralidades da Língua Portuguesa no Brasil. Então, vamos ver o que é isso, que é essa pluralidade da língua portuguesa no Brasil. Mas antes do nosso convidado apresentar-se, eu vou dizer por quê. Bom, esse comentário hoje em cima desse assunto é justamente para homenagear o Dia Nacional da Língua Portuguesa, que é dia 5 de novembro. O Dia Nacional da Língua Portuguesa é oficializado através da Lei Federal 11.310, no mês de junho do ano 2006. E por que o dia 5 de novembro ser o Dia Nacional da Língua Portuguesa? Porque homenageia Rui Barbosa, um dos maiores defensores da língua portuguesa. E justamente porque a língua portuguesa é tão importante e a gente nem se dá conta da importância, né? A gente fala essa língua, a gente se comunica com ela, interage com ela, mas a gente nem se dá conta da grande importância, porque justamente é através dela que há o canal de comunicação, onde há uma interação, onde se comunica, onde há identificação, onde se conquista-se amigo, conquista-se amor e até a própria conversa com Deus, através desse idioma tão belo que possibilita toda essa socialização de todos nós brasileiros. Tem uma afirmativa aqui de Deide Skizines, linguista e editor do Correio Brasiliense, que ele diz que a língua portuguesa é o 5º idioma mais falado no mundo e é o 3º entre as línguas ocidentais. Só perde para o castelhano e o inglês. Então, veja como a língua portuguesa é uma língua falada, é uma língua importante, é uma língua bela, e que aqui no Brasil tem suas diversidades, né? Aqui no Brasil, ela apresenta, assim, umas características próprias, só aqui da nação brasileira, para o nosso orgulho, devido a um país de grande dimensão territorial e uma dinâmica muito grande que há na população e aí nos falares, que faz a diferença entre um português falado aqui no Brasil e o português lá de Portugal, o qual a gente, de qualquer forma, é a língua oficial daqui, que foi colocada pela influência dos portugueses chegando aqui. E o pensamento de Rui Barbosa, muito interessante, quando ele diz que a palavra é o instrumento irresistível na conquista da liberdade. Então, a palavra é o instrumento forte, é o instrumento de libertação, é o instrumento de conquistas, enfim. E essa palavra sendo direcionada de uma maneira organizada, de uma maneira bem intencionada para as situações de mudanças, de concepções, de liberdade de um povo. Né? Então, que esse pensamento torne-se sempre vivo
na mente da nossa população, com a grande importância da palavra. E agora, seja bem-vindo o professor Daniel aos estudos da TV Diário do Sertão, para esse bate-papo bacana e interação com o público telespectador que se encontra conectado neste momento. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os telespectadores que estão na escuta e nos assistindo, né, Maria? E agradecer a oportunidade de dar visibilidade ao nosso idioma, à nossa língua. Então, que interessante é pautar numa TV essa temática. Então, por que nós estamos trabalhando com essa temática no dia de hoje? Porque hoje, dia 5 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Mas, para além disso, há uma necessidade de se dar visibilidade ao idioma, dizer por que dessa discussão de um idioma tão nosso, apesar de ter o nome de português, a gente chamou de português, mas ele é tão brasileiro, né? Então, nós vamos discutir na tarde de hoje, motivado por algumas perguntas, né, que com certeza serão feitas, qual a importância de nós transformarmos esse idioma em um idioma brasileiro, porque ele já é brasileiro, a língua portuguesa já é brasileira. E aí alguns autores, como por exemplo Marcos Bagno, que vai ser o foco da tarde de hoje, né? Acho que a gente vai citá-lo bastante. Ele diz que há uma carência, há uma urgência de transformação do nome, deixar de ser chamado de português para português brasileiro. E por que isso? Isso é só uma mudança de nome? Não, as nomenclaturas, elas estão carregadas de concepções. Então, não é apenas uma mudança de nome, é também uma mudança de concepção. Então, uma língua que é tão nossa, que já tem marcas tão brasileiras, né? Então, não pode ser chamada simplesmente de português, porque aí a gente esquece o que foi tão à custa de tanto sangue conquistado, que é a nossa identidade brasileira. Então, há uma ressignificação do nome. E ressignificando o nome, nós também estamos ressignificando o que é o português brasileiro. Muito bem, professor Daniel. A gente vê essa questão tão interessante que você falou aí agora, que a nossa língua, por conta dessas multiplicidades de falares, formas, que eu acho tão interessante, porque criou as gírias, surgiu de onde, não é? É uma das coisas que a gente vê na língua, sem falar também das influências de outros países que ficou aqui as marcas, enfim, tão interessante você falar dessa riqueza que é a língua portuguesa brasileira, que faz a diferença. E aí, só para fazer assim, mais assim, um laço no que a gente vai comentar, nós, professores de língua portuguesa, observamos o seguinte, que quando eu comecei a ensinar a língua portuguesa, uma experiência assim, que tinha mais exigências em cima da gramática, era um assunto, era uma disciplina puxada, porque tinha toda a exigência no estudo da gramática e vem todas aquelas normas da gramática, e isso se tornava cansativo para o aluno e, ao mesmo tempo, um pouco distante. Eu mesmo, como aluna na época, eu achava muito distante. E por que estudar a língua portuguesa? Porque eu via uma coisa tão distante entre aquela parte gramatical e o dia a dia, e a fala do dia a dia. E graças à linguística, né, que chegou para ver essas questões dos falares, né, porque a linguística é a ciência que trabalha justamente com a comunicação em si, para agregar a gramática, né? O próprio Marcos Bagno, né, no seu livro, ele defende que não é abolir, não é distanciar a gramática. Sim, ela é o estudo sistematizado da língua que deve ser estudado sempre, não é assim, Daniel? Mas a isso agregar também justamente os falares do dia a dia, a linguagem das camadas mais humildes, daquelas pessoas que não tiveram bem o acesso à escola,
o idioma ligado à norma padrão, né? O idioma que eu digo assim, ligado à norma padrão. Todas essas questões que faz com que torne essa língua uma dinâmica e, ao mesmo tempo, a gente observa que há uma questão de trabalhar uma língua mesclada, padrão, norma padrão com norma popular, como uma forma até de humanização da própria língua, não é isso? Então, agora nós vamos ver como você vê com relação às contribuições dos linguistas, porque, como já foi falado, além dos gramáticos, bons gramáticos, a gente tem no Brasil, mas também tem a contribuição agora dos linguistas, que trabalham essa questão da comunicação em si. Ela sendo entendida, isso já é o ponto fundamental, independente que esteja dentro de uma norma culta ou na norma popular, mas acontece a comunicação. Então, os linguistas defendem essa questão, mas também não deixa de ver a questão da gramática. E aí também, a gente observa também que há fatores fortíssimos, né, para que haja essas formas de falares diferentes. E aí o próprio Marcos Bagno, que é um grande pesquisador da educação linguística no Brasil, a sua obra Português, um brasileiro, um convite à pesquisa, né? Esse livro aí tem todo um chamamento, e aí, além de ser um título, leva logo a essa reflexão da importância dessa questão no português brasileiro. Ele ressalta a importância de reconhecermos a existência de um português nosso. É bem interessante, um português nosso. Apesar das influências do português lusitano, mas a gente percebe que com o tempo a coisa foi mudando, e até porque já tinha os nativos aqui, nós temos que ver que realmente tem um português nosso. Então, professor Daniel, como você ratificaria essa afirmação da existência de um português nosso? Bom, ótima pergunta, né? Eu até trouxe o título Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, de Marcos Bagno. Ele tem tem Preconceito Linguístico, que é o grande clássico de Marcos Bagno, né? Que vai tratar dessa questão dos mitos em relação à nossa língua. E aí, por que o português nosso? A importância de um português nosso. O que seria esse português nosso? É justamente esse português carregado de brasilidade. Como assim brasilidade? Nós lutamos tanto, eu dizia anteriormente, né, na introdução, nós lutamos tanto para conquistar uma identidade brasileira, à custa de tanto sangue dos povos indígenas, das inúmeras nações que foram dizimadas, também dos povos africanos, dos negros que vieram para cá escravizados, não dos escravos, né, que eles não eram escravos, eles foram escravizados, e aí também à custa de tanto esse esquecimento das raízes, né? Então, tudo isso vem à tona, historicamente falando, isso respinga também na forma da gente falar. Tantas palavras que a gente conhece, que vêm de línguas indígenas, que vêm de línguas africanas, né? Palavras que estão aí presentes no nosso vocabulário no dia a dia. Um exemplo, a palavra caçula. Caçula é uma palavra africana. E aí está no nosso dia a dia, né? Todo mundo tem um irmão caçula, né? Quem não é filho único, ou então não é o mais novo, tem um irmão caçula. E a gente usa a expressão, né? Essa palavra de origem africana, trazida pelos negros, que vieram para o Brasil. Então, veja, a incorporação dessas palavras de origem africana, de origem indígena, e depois a gente vai ver de outros países também, né, de outros lugares, fazem do nosso português um português bem diferente do português falado em Portugal. Inclusive, em uma conversa com estrangeiros, né, da Argentina, eles diziam assim: o português de vocês é diferente. Ele primeiro perguntou assim: que língua vocês falam lá no Brasil? Brasileiro? Pela lógica, sim, né? Pela lógica, sim. Eu disse: a gente fala português. Aí ela disse assim: mas o português de vocês é tão diferente, porque a referência que ela tinha do português era o português de Portugal. E aí já é uma língua, é outra língua.
né? Imagine, a língua ela varia, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre variação linguística. A língua, se uma língua varia dentro de um mesmo país, imagine de um país para o outro. Aí é que ela não é uma língua só. Então, essa a importância, ratificando o que Marcos Bagno disse, português ou brasileiro? Eu diria que português brasileiro. Porque a gente também não pode esquecer, se a gente disser que é só brasileiro, a gente também esquece a colonização. Nós somos colonizados por Portugal, a gente tem isso aí registrado na história, e aí nós precisamos também referenciar isso. Então, eu diria que para um começo de conversa, português brasileiro, e daqui a algum tempo que a gente torne a língua brasileira e esquecendo de uma vez por todas a ideia do português. Por que isso? É porque a gente quer se livrar de Portugal, a gente quer esquecer nossas raízes? Não, nós queremos reafirmar que nós temos uma língua diferente da língua dos nossos colonizadores. Claro, com muitas marcas que ainda existem, né? Muitas palavras que ainda são iguais, marcas fortíssimas que revelam que, de fato, é uma língua portuguesa, com influências do português de Portugal, mas que nós tenhamos em mente que nossa língua tem brasilidade. Então, ela cabe ser chamada de português brasileiro. Muito bem. Continuando a nossa conversa, nós sabemos que o período as invasões dos povos na época, não é, que detinham mais o poder e a grande ambição para colonizar, e a língua portuguesa ela foi espalhada em diversas situações, né, em diversos locais do mundo, né, justamente com as influências aí dos falares. Aí nós temos Timor-Leste, a gente tem outros lugares, Guiné-Bissau, outros lugares que falam também a língua portuguesa e que, na verdade, têm suas diferenças da língua portuguesa falada aqui no Brasil, né? E é nessa situação aí que eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é a principal marca assim, de diferença que há entre o português brasileiro e o português de Portugal e também os outros países que também falam a língua portuguesa e que apresentam também suas diferenças? Como você poderia delimitar essas diferenças? Mas, na verdade, são diferenças visíveis na gramática ou é só nos falares, com relação ao português falado no Brasil, o português falado em Portugal? Bom, eu diria que são duas perguntas, né? Eu diria que a primeira o que diferencia o nosso português do português de Portugal? Veja, o português de Portugal já recebe influências de outras línguas ali na Europa, né? As primeiras línguas na Europa. Então, esse português de Portugal que chegou para o Brasil já não é o português puro, porque ele já veio influenciado por línguas ali da Europa. Então, a diferença do nosso português para o português de Portugal é justamente essa. Todo mundo diz que o Brasil é um país miscigenado. E essa miscigenação, ela também está presente na língua. Então, nós temos influência negra, nós temos influência indígena, nós temos influência alemã, enfim, nós temos várias influências. E esse conjunto de influências é o que caracterizaria a nossa língua como uma língua brasileira, né? Como não poderia deixar de ser, nós também temos uma língua miscigenada. Então, a diferença do nosso português para o português de Portugal é essa miscigenação. E aí, nos outros países, com certeza também há essa miscigenação, essa mistura de elementos provenientes de outras línguas, porque cada vez mais os países estão conectados, né? Geograficamente, historicamente. E a língua, eu diria, numa expressão popular, ela é o carro-chefe das relações. Porque todas as relações acontecem por meio da língua, dos códigos, dos sinais, enfim. Mas a linguagem é muito importante para a comunicação humana. E aí, sendo importante para a comunicação humana, os países vão pegando influências
uns dos outros. E isso acaba adentrando na... Por exemplo, eu digo sempre que a língua é um organismo vivo. E como ela é viva, ela não está engessada a uma gramática. Nós já temos uma gramática do português brasileiro. A nossa gramática, algumas regras, por mais que exista o acordo ortográfico, que vai tentar padronizar algumas palavras, algumas regras para que seja comum no Brasil, em Portugal e nos outros 6 países, porque ao todo são 8, né? Nos outros 6 países que falam a língua portuguesa. Por mais que exista essa tentativa de padronização, nós temos uma gramática própria que vai dar conta de manifestações, de acontecimentos próprios do nosso idioma, do nosso português brasileiro, que não é a mesma gramática do português de Portugal. Claro que a gente tem muitas regras dentro da sistematização do estudo da língua, que é a gramática. Nós temos muitas regras que são comuns nos 2 países, né? Tanto aqui quanto em Portugal. Mas muita coisa é diferente, porque se a gente assume que a nossa língua é uma língua brasileira e não só uma língua portuguesa, então nós também temos uma gramática, uma sistematização disso bem própria. Interessante, né? A gente vê que um português que tem suas raízes lá no português de Portugal, mas para a novidade, a gramática da língua portuguesa aqui já tem suas diferenças da gramática da língua portuguesa lá de Portugal. Veja que há essas diferenças, não é? E com certeza, até na pronúncia das palavras, até no significado, né, Daniel, de algumas palavras lá em Portugal, que aqui tem um outro significado. E isso, a gente vê isso com muito orgulho. Mesmo como o Daniel falou aí, nós não podemos negar essa origem histórica, mas aí também para o nosso orgulho, como a gente vê que o brasileiro gosta muito de ir mais além, não é? E já buscou até um falar que dá uma certa liberdade, de outras variações na sua forma de se comunicar e de escrever. Então, mediante essa situação toda, como o Daniel já falou, e vemos também que o Brasil é uma grande dimensão, um grande território, muita gente, uma população muito grande, e a gente vê que há mudanças de falares, falares, significações de palavras que passam a ser outra, ou então falares diferentes, significações de contexto diferente, e que também vem a questão de ser um país onde tem uma classe mais burguesa e uma classe mais simples, né, apesar de tudo, e que a gente observa também que a classe elite intelectual, aquela que conhece bem as regras gramaticais, domina bem a língua, não é dominar, não é, Daniel, em tudo, porque a gramática ela é muito complicada, é difícil, mas em parte tem esse conhecimento da norma padrão, e tem aquele grupo que não conhece, apesar já da expansão das escolas, mas ainda há muito de analfabetismo funcional no país, mas que todo mundo se comunica, todo mundo está aí interagindo, ninguém deixa de se comunicar, e se entende quando alguém vem com a palavra que não está dentro da norma padrão, se entende quando alguém às vezes vem com a palavra que está ligada a um campo da gíria, porém às vezes fica até incompreensível porque tem os contextos. Enfim, dentro de toda essa diversidade dinâmica da língua portuguesa no Brasil, aparece o fenômeno variação linguística, não é? E eu vou aproveitar até para você também fazer uma fala em cima dessa questão. Essa variação linguística aqui no país, como é que ela se dá? E aí eu aproveito também, se por acaso existe esse fenômeno da variação linguística lá em Portugal, então aí, Daniel, vai nos comunicar aí para a gente com relação o que é variação linguística, o telespectador, tá bom?
Bom, então vamos primeiro conceituar e depois a gente diz como é que isso acontece na prática. E a gente nós vamos nos deparar com muitos exemplos aí do cotidiano. Então, a variação linguística, eu diria que é um fenômeno que acontece em todas as línguas. Em todas as línguas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As concepções as vivências são diferentes, as concepções de mundo são diferentes. Nós vamos ver que as classes sociais também influenciam, sim, para que a língua varie. A diferença das profissões também é um fenômeno. O plano geográfico também. Então, a variação linguística, ela acontece porque as experiências são múltiplas. E por essa multiplicidade das experiências, a língua vai se ajustando às diversas situações de comunicação. Então, surgem gírias, surgem expressões, surgem jeitos peculiares de se falar. Alguns autores defendem até, Maria do Carmo, que existe um fator na variação linguística que é o fator gênero, que as mulheres têm marcas de falar, no falar, que são manifestadas ao falar, né? Diferentes dos homens, né? Então, há autores que defendem inclusive isso, que dizem que as mulheres usam mais diminutivos, dizem que as mulheres... Enfim, mas isso, aí a gente vai... Só essa temática, né? Discutir se a mulher possui marcas na fala diferentes do homem, já daria um outro programa, né? Mas só para dizer que tem alguns autores que defendem, sim, essa ideia de que a língua varia até a depender do gênero. E aí, como é que isso se dá na prática? Vejam só, nós moramos num país continental, né? O Brasil é um país continental, um país gigante. Inclusive, alguns estados do Brasil são até maiores do que alguns países. Para vocês terem uma noção de como o Brasil é grande. Então, imaginem só, um país desse tamanho, as experiências são diferentes, a geografia é muito ampla. Então, dentro desse fator geográfico, a língua também foi encontrando maneiras de se ajustar. Vejam, aí a gente vai discutir, eu vou dar exemplos aqui de vários fatores pelos quais a língua recebe essa variação. Não digo sofre variação, não. Porque sofrer é doloroso. E eu acho que a variação enriquece a língua. Né? Então, sofrer não. Mas receber. Receber é mais interessante. Porque aí a língua ganha um caráter de riqueza. E, veja, eu vou começar pelo norte. Lá no norte do país, no Amapá, as pessoas, elas trocam no som do O. Elas dizem, ao invés de dizer eu já vou, elas dizem eu já vou. Então, veja, é uma questão fonética, inclusive, né? Elas dizem eu já vou. Dizem que influência francesa, né? Porque ali o Amapá fica pertinho da Guiana francesa, né? Então, veja, já é a influência de outro idioma, que é o idioma francês, para que o Amapá, o estado do Amapá, use tanto, principalmente o norte do Amapá, ali na região das fronteiras, use tanto o som do U no lugar do O. Eu já vou, você já foi, você já fui. Né? Então, é um exemplo disso. Outras palavras, vamos aí para... Quem não conhece o clássico exemplo do pão francês, que em alguns lugares do Brasil é pão francês, aqui a gente conhece como pão aguado, outro cacetinho, pão bengala e por aí vai. A tangerina, né? Tangerina, mexerica, bergamota, que é tudo a mesma coisa, né? Aipim, macaxeira, mandioca, é tudo a mesma coisa. Inclusive, eu estava lendo um texto, uma receita, e a receita dizia assim, era bem curiosa: bolo de aipim, aí entre parênteses, macaxeira ou mandioca. Então, no título já há já tem uma pista aí de quem escreveu a receita, tem uma preocupação com estudar a variação linguística, né? Então, o ingrediente aipim é o mesmo macaxeira ou mandioca. E a variação linguística é um fenômeno que sempre existiu, mas que dentro dos estudos da língua é novo. Por quê? Porque a escola ela esteve
durante um bom tempo tão presa à normatização, às regras, que não houve espaço para estudar esse que eu considero a parte mais viva da língua, que é a variação. Então, não teve espaço durante muito tempo na escola para se estudar isso, né? Estudar esse fenômeno que está aí dia a dia. Então, a gente escuta, além das expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São palavras, são expressões que só se conhece nas diferentes regiões. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem uma expressão bem nossa, que é assim, que a gente diz: eita, rojão pesado. E aí, o que é esse rojão pesado, né? Talvez lá no Sul, eles tenham uma mesma expressão, né? Eles têm uma expressão diferente para dizer essa mesma coisa. Que o rojão pesado vai dizer que a coisa está muito difícil, ou então que, enfim. E o oxente da gente. O nosso oxente, ele serve para muita coisa, para espanto. Oxente, né? Para espanto. Mas em outras regiões, eles se espantam usando outras palavras. Então, vejam, as coisas acontecem. O espanto acontece em todo. Não é só porque. Não somos só nós nordestinos que nos espantamos. O Sul também se espanta, o Sudeste também se espanta. Mas como é que isso é revelado através da língua? Com expressões idiomáticas diferentes, expressões de regiões diferentes, né? E aí nós temos também a ideia outro dia, eu estava conversando com uma colega minha, que inclusive morou durante um ano aqui em Cajazeiras, né? E certo dia ela chegou com anotado um papel. Ela anotou assim: Daniel, por favor, traduza isso. Quando eu olhei, era: esse xilito é peba. E aí eu dei uma risada, né? Porque entendi na hora o que era. E ela disse: Daniel, a menina disse: esse xilito aí, tu vai levar esse xilito é peba. E eu disse: o que é xilito? Ela dizendo: o que é xilito? Aí eu disse: o xilito é o salgadinho que vocês conhecem. Peba é uma coisa de uma qualidade não tão boa. Então, veja, é a mesma língua. É a menina que disse isso para ela, falou em português. No entanto, ela, morando no Sul, né, e vindo a Cajazeiras, não entendeu. Por quê? Porque palavras e expressões que fazem... Então, aí é o fator geográfico que influencia também. E outra coisa que ela me disse também, chegou numa loja e a mulher disse assim, chegou uma senhora e disse assim: ei, tem porta-rodilha? E ela ficou pensando: meu Deus, o que é rodilha? Porta é que vai portar alguma coisa, mas o que é rodilha? O que danado é rodilha? E aí ela conhece como pano de prato, né? Então, veja que riqueza. Que riqueza nossa. Eu digo que isso é o maior tesouro dentro dos estudos da língua, é estudar esses fenômenos. E é um tesouro mesmo, lindo, não é? Como é rica a nossa língua portuguesa aqui do Brasil. Vocês estão vendo como é interessante conhecer esse lado que quantas pessoas nem sabiam, que fica às vezes só entre as salas de aula. E que pouco, né, Daniel, que merecia estudarmos mais. Que coisa bacana. Então, dentro desse contexto, veja, tudo isso é variação linguística. Há um universo de caracterizações de variações linguísticas, não é, Daniel? E dentro tem uma situação da variação linguística que, segundo o que se vê nas teorias, que ela é muito forte, porque ela pode estabelecer uma divisão entre os falares, né? Uma coisa, os falares daquelas pessoas intelectualizadas, e uma coisa é os falares daquelas pessoas que conhecem pouco da língua. E a gente vê no dia a dia que há uma certa carga de discriminação. Uma coisa é você chegar e falar dentro, mais ou menos, das normas do português, da língua padrão. Outra coisa é alguém chegar e falar completamente fora das normas da gramática, que é a língua padrão. E como é vista a pessoa que está dentro do contexto de uma linguagem mais intelectualizada e como é os olhares para aquela pessoa que fala
diferente, já é considerado uma fala diferente e que muitos dizem logo assim, está falando errado. E que isso é tão forte e que isso já constrói algo muito de se ver de cima para baixo. E isso, conforme os estudiosos, é trabalhada a questão da ridicularização dessas pessoas, e aí começa toda a situação. Professor Daniel, você acredita mesmo que no Brasil há pessoas que sofrem essa ridicularização nas relações de situação de comunicação, em alguns momentos aí da vida, em alguns contextos, em algumas localidades em que essas pessoas apareçam para conversar e para estabelecer a comunicação e suprir assim, as suas necessidades? Bom, é como se não bastasse todos os outros preconceitos, né? Preconceito religioso, preconceito racial, preconceito musical. Nós também temos o preconceito linguístico. Né? Então, como se não bastassem todos os outros preconceitos, nós ainda temos o preconceito linguístico, mais um preconceito. E o que seria o preconceito linguístico? É justamente isso que Maria do Carmo, é justamente isso que você adianta na sua fala. É essa exclusão, essa ridicularização que às vezes acontece de forma intencional e às vezes nem é intencional. O sujeito se aproveita de uma situação que ele está em uma situação mais favorável, uma situação de prestígio, para ridicularizar o outro. Outro dia a gente teve até um caso de um médico que ridicularizou o paciente, eu não me recordo qual era a frase, mas aí o paciente escreveu a frase e ele entendeu. Então, assim, a comunicação existiu, a comunicação foi bem sucedida, porque o médico entendeu. E aí ele ridicularizou o paciente, corrigindo o paciente e expondo nas redes sociais. E depois ele teve que se retratar, e teve que pedir desculpas. Então, isso é um caso forte de preconceito linguístico. É quando eu faço uso da língua, da norma de prestígio, que é a norma padrão, que é a norma culta, que está no prestígio social, para ridicularizar o outro, né? Então, eu excluo o agricultor, eu excluo o analfabeto, eu saio excluindo outras pessoas que por algum motivo, né? Seja porque, veja, existe exclusão até de nordestino. Por mais que ele domine a norma padrão da língua, por mais que ele não cometa nenhum desvio, que a gente chama de desvio, né? Quando a gente peca na concordância, quando a gente diz, por exemplo, a gente vamos, né? Então, aí houve um pecado, né? Permitam falar assim, na questão da concordância. E aí, mesmo que nós nordestinos que a gente não faça uso disso, mas nós também, há um preconceito, sim, pela maneira como a gente manifesta a fala. Então é engraçado, o nordestino é o engraçado. Fala aí de novo para eu escutar, né? É engraçado a tua fala, porque tu é nordestino, porque tu é baiano, porque tu é paraibano. Então, assim, por mais que a gente não cometa nenhum desvio da norma padrão, é sempre engraçado. Eu fazia um curso em Fortaleza e eu era o único da Paraíba. E Fortaleza usa muito de, né? E aí, quando eu ia falar, turma com 50 alunos, e quando eu ia falar, todo mundo olhava para mim. Eu me sentia, às vezes, um extraterrestre. Porque ai, que lindo, tu falou de noite e de dia. Repete aí para eu escutar. É tão lindo escutar de noite e de dia. Mas é assim, chega a ser constrangedor, porque assim, a gente está servindo a gente tem uma plateia esperando que a gente faça uma coisa que é natural da gente, que é a nossa fala, que é a forma como a gente manifesta a língua, né? Pois é, vocês vejam como o Brasil funciona com relação às linguagens. Mas agora, nós vamos fazer uma pausa para o momento dos comerciais. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Pronto, estamos de volta
novo para continuar a nossa conversa. E interessante, professor Daniel, que o Nordeste, região brasileira bastante numerosa, né, vários estados, e tem uma colocação interessante quando se diz que o Maranhão é o estado que fala melhor o português. E, na verdade, essa afirmação é verdadeira ou é apenas um mito? Bom, essa informação é mais um mito. E aí, Marcos Bagno, mesmo autor desta obra, Português ou Brasileiro, na sua grande obra Preconceito Linguístico, ele vai desmistificar isso. Né? Dizer que no Maranhão... Por que as pessoas dizem que o Maranhão é o lugar onde se fala melhor o português? Veja, o Maranhão sofreu influências francesas também. E, além disso, na forma como o maranhense fala, ele vai conjugar o verbo ao pronome. Ele usa muito tu, o pronome bem clássico, né? Então, tu vais, tu queres, tu fostes. Então, assim, por conjugar o verbo adequando ao pronome, então dá essa impressão de que é um português mais cantado, é um português mais correto. E aí a gente já adianta que não existe nem certo nem errado. Existe o adequado à situação de comunicação. Então, dizer que o Maranhão é o estado onde se fala melhor o português é reforçar a ideia de que existe o certo e errado. Quando não existe, existe o adequado às situações de comunicação. E na obra Preconceito Linguístico, ele vai colocar que o principal fator que gera esse mito de que no Maranhão é o lugar onde melhor se fala o português é justamente essa adequação do verbo à pessoa, ao pronome, né? Então, usa-se muito tu no Maranhão. E a gente já transformou em você. Aqui no Nordeste a gente usa muito você. Você quer, né? Você foi. E lá no Maranhão, tu fostes, tu queres, né? Justamente aí, como se alguém, essa questão de achar que fala melhor, talvez na cabeça lá de alguns já é achar que está dentro daquela questão das pessoas verbais, né? E que, na verdade, não é bem assim, porque tem outras coisas também que poderia ser, né? E que torna, assim, é apenas uma mudança que faz a diferença dos falares aqui da Paraíba, que a gente já usa de uma outra maneira. Já se a gente for aqui para Campina Grande, já há uma diferença, né? Tu fostes, o pessoal de Campina Grande gosta também de usar muito, né? A segunda pessoa. João Pessoa, eles dizem muito tu visse, né? Tu visse. O bolo de leite da gente aqui, lá em João Pessoa é o bolo baeta, né? Que eles chamam. Então lá ninguém conhece o bolo de leite. Pois é, dentro do próprio estado, essas diferenças, mas isso não quer dizer que alguém está falando mais correto do que o outro, porque tem outras coisas também que faz com que torne a coisa bem dinâmica. E não é nem se tratando do correto ou do errado, não é isso, mas apenas de dinâmica, né, Daniel, da língua. Então, continuando, existe, dentro desse tema das variações linguísticas, vamos partir agora assim para a sala de aula, exatamente para o professor de língua portuguesa. O professor de língua portuguesa, ele como é que ele administra essa situação dessas variantes linguísticas numa aula de língua portuguesa? E como isso também é ministrado nas avaliações do Enem? Bom, essa pergunta ela é bastante pertinente, porque estudar variação linguística na escola criou-se mais um mito de que a escola agora não ensina mais gramática, agora a escola ensina o aluno a escrever errado, a falar errado, a escola está dando muita importância a isso. E quando não é, estudar variação linguística não descarta o estudo da norma padrão da língua, né? A gente está dando visibilidade ao que não foi dado antes, que é o vivo, que é um fenômeno que faz parte da nossa língua e que nós precisamos dar atenção a isso dentro da escola. E aí, eu trouxe até um livro, que é um dos livros que eu uso na minha sala de aula, que é o Se Liga na Língua. Veja, esse daqui, Se Liga na Língua, do Wilton Ormundo e da Cristiane Siniscalchi.
E aí os dois, veja, já há um desvio aqui, porque se liga na língua, né? A norma padrão vai dizer que a gente não pode começar nada com um pronome oblíquo. E aí o livro já traz, já há esse desvio na capa do livro. Se liga na língua, o pronome oblíquo se. Então essa obra ela valoriza bastante, tanto é que é o primeiro conteúdo a ser estudado nessa obra do 8º ano do ensino fundamental, é a variação linguística, é o fenômeno da variação linguística. E aí, veja, então, qual é o lugar do estudo da variação linguística dentro da sala de aula, dentro da escola? Primeiro compreender que o aluno, o estudante, quando vem para a sala de aula, ele já domina o português. Então, vejam, como ensinar, como motivar um estudante a estudar algo que já está com ele? Então é um grande desafio, porque é diferente do inglês, diferente do espanhol, que a gente está apresentando uma novidade, que é uma língua estrangeira. O português, a gente não vai ensinar português, né? Nós vamos fazê-lo refletir sobre os usos da língua. E nessa tentativa de fazer refletir sobre os usos da língua, a gente tem o estudo da variação linguística tão caro, né, tão importante para aproximar o aluno dos estudos da língua portuguesa, do português brasileiro. E aí não é que nós, professores, estejamos ensinando o aluno a dizer a gente vamos, né? Nós não estamos incentivando isso. A gente está dizendo para eles que quando eles escutarem alguém numa situação de comunicação dizer a gente vamos, que ele não trate mal a pessoa, que ele não dê risada, que ele não ridicularize a pessoa, que ele respeite e entenda que o mais importante é se comunicar bem. E que, para além disso, ele entenda que, a depender do espaço, a depender da situação de comunicação, ele vai sim priorizar X ou Y, né? Na sua forma de falar, na sua forma de escrever. E aí há uma cobrança enorme, principalmente quem é professor do ensino médio, né? Porque a redação do Enem. Na redação do Enem é imperdoável se você colocar, por exemplo, a gente vamos. Ou então nós foi. É imperdoável, porque é na norma padrão da língua. E a norma padrão da língua não permite esses desvios. Principalmente esse, que é de natureza de concordância, né, de concordância verbal. E aí há uma cobrança também de não vamos dar importância à variação linguística não, porque no Enem cobra a norma padrão. Veja, então a gente está preparando o aluno para o Enem ou para o aluno viver? Eu acho que a escola prepara o aluno também para viver, né? E ao preparar o aluno para viver, ele também prepara o aluno para o Enem. E o Enem é uma prova, é um exame, né? É uma avaliação externa carregada de textos. E eu já vi em vários textos do Enem essa valorização da variação linguística, das variações linguísticas, né? Então, poemas que tratam dessa temática, enfim. Então, nós estamos, ao estudar a variação linguística, além de aproximar o aluno para o estudo da língua portuguesa, nós estamos dizendo a ele o seguinte: chega de preconceito, né? Nós estamos dizendo a ele que o mais importante é a comunicação inteligível, quando eu entendo o que o meu interlocutor disse e quando eu me comunico bem com ele também, quando eu me faço ser entendido também, que eu não ridicularize a pessoa pela forma como ela se expressou. Então, aí já com essas manifestações no Enem, já é um grande passo, não é, para essas considerações às diferenças de falares. E tanto que a gente já conversou aqui, falou com relação a essas variações, aí entra aquela história, fulano tem um sotaque baiano, fulano tem um sotaque paulista, enfim. Daniel, e o que é? Dá aí uma explicada, o que é esse sotaque brasileiro? Veja, o sotaque está dentro do estudo da variação linguística, né? Faz parte do estudo da variação linguística. O sotaque não é a diferença de uma palavra ou outra. É a diferença de como eu pronuncio, de como eu me manifesto na fala, principalmente,
com determinadas palavras, né? Eu dei o exemplo do voo para dizer voo, né? Outro dia eu estava vendo uma propaganda eu não sei nem se pode dizer a marca aqui, não é? Não, mas fica à tudo vontade. bem, né? É aula. Bom, é aula, né? Então entendam como um gênero textual. Tava lá uma propaganda, tudo de cor da Coral. E aí Daniela Mercury foi convidada a fazer a propaganda e ela dizia tudo de cor da Coral. Veja, então o O da Daniela Mercury, por ser baiana, foi muito mais aberto do que o outro, né? Que é do sul ou do sudeste, que diz coral. E ela diz coral. Então é o sotaque. E é engraçado, Maria do Carmo, que as pessoas acham que quem tem o sotaque é sempre o outro. O sotaque está no outro, eu não tenho um sotaque. Você fala com sotaque. Bom, todos nós temos um sotaque, porque nós somos de regiões diferentes, nós pertencemos a lugares diferentes. Então existe o sotaque baiano, o sotaque paraibano, o sotaque... Aí vamos para algo maior. Existe o sotaque nordestino, o sotaque do sudeste, o sotaque do norte, enfim. Então os sotaques, eles são manifestados nas falas, né? E não vamos cair na ideia de que o sotaque está sempre no outro e que eu não tenho um sotaque. Todos nós temos sotaques. Interessante. Às vezes a gente pensa que só é o outro. Eu até trouxe me permita até mostrar uma revista, até para a gente entender que a língua, estudar a língua é falar sobre ciência, que a língua é ciência. E aqui eu trouxe uma edição da revista Ciência Hoje das Crianças que traz justamente isso, jeito de falar, uma conversa sobre os sotaques. Então a língua é ciência, não porque exige experimentação, exige observação, exige transformação, então tem um caráter científico também. Então, agora na nossa última perguntinha, tá já terminando nosso momento aqui tão bom, não é? E qual é o objetivo da língua portuguesa que é ensinado nas escolas para falantes nativos da língua? E me despertou esse falantes nativo da língua. Vamos lá, o que você tem a comentar? Bom, os falantes nativos são aqueles que já, no nosso caso, né, o brasileiro que nasce no Brasil, que aprende o português, que tem a língua portuguesa como materna, que a gente chama. E aí, qual seria o objetivo de ensinar a língua portuguesa para pessoas já falantes da língua? Primeiro, que a gente não vai ensinar a língua portuguesa como se ensina outro idioma, como se ensina, por exemplo, o espanhol, o inglês, porque nós estamos apresentando para o aluno não uma língua estrangeira, mas a língua deles. Então nós vamos fazer reflexões sobre a língua. Então o principal objetivo da língua portuguesa ensinada no Brasil para nativos da língua é tornar a comunicação inteligível. Ou seja, tornar o sujeito competente na comunicação, escrevendo, lendo, falando e ouvindo. Esse é o principal objetivo da língua portuguesa. E aí, só para finalizar, eu trouxe também mais uma referência, que é a História Sociopolítica da Língua Portuguesa, do Carlos Alberto Faraco. Esta obra que vai explicar muitos fenômenos, né? Por que falamos assim? É a história mesmo da língua portuguesa. Então, é um convite também aos nossos telespectadores, né? A se debruçarem para aprofundar mais a discussão sobre essa busca pelo português brasileiro. Então, muito bem. Nosso momento já chegou ao final, na nossa conversa com o professor Daniel. Muito bom. Deixamos agora os restantes finais para as suas despedidas aos nossos amigos telespectadores que se encontram nesse momento. Então, mais uma vez agradecer o convite, né? E parabenizar a equipe da TV Diário do Sertão pela abertura do espaço para falar sobre nossa língua, sobre o nosso português brasileiro. E parabenizar a professora Maria do Carmo por pautar esta temática no seu programa, né? Porque isso é importante. É importante cada vez mais nós estudarmos aquilo que é nosso, nós refletirmos sobre quem somos. E a língua, acreditem, ela revela quem somos. Pronto, então o Diversidade em Foco termina por aqui. Prometemos voltar na próxima quinta-feira com mais outro assunto. Nos despedimos de todos que estiveram conectados até este momento, desejando um bom final de semana a todos
e um próximo encontro do Diversidade em Foco na próxima semana. Um abraço a todos e a todas e até mais.